Pessoas com dislexia têm uma boa memória e uma boa visualização. Então, normalmente, para você saber sobre a memória, você tem que fazer testes específicos com os profissionais, com a equipe multidisciplinar, que seria fono, psicólogo, psicopedagogo, ok? Ali ela vai te falar o quanto tempo você tem de memória de trabalho a longo e a curto prazo, perfeito? Normalmente, o disléxico tem essa defasagem de memória de trabalho. E uma boa visualização. Boa visualização, sim, tá? Porque ele acaba vendo o todo da situação, que para ele é muito mais rápido, muito mais fácil para captar informação. Inclusive, a gente vai falar sobre isso na Semana da Ajuda Mãe Disléxico, na aula 2. Mais interessante que você saiba que normalmente o disléxico, por que ele precisa repetir ou ele precisa estudar antes aquele conteúdo para poder chegar no dia da prova? Porque justamente a memória de curto prazo é breve, tá? Então ele vai estudar, ele sabe o conteúdo, mas ele não lembra. Na hora de colocar para fora o que ele estudou, ele não lembra. E aí dá aquele famoso deu branco, lembra do deu branco? E aí alguém vai falar o conteúdo que devia ter falado ali na hora, e ele vai falar, nossa, mas eu sabia tudo. Por isso, necessariamente, o disléxico precisa ter um método de estudo, ele precisa estudar antes aquele conteúdo várias vezes. Eu não tô falando lê e repete, lê e repete, lê e repete. Não é isso. Tô falando de entender o conteúdo, internalizar e depois ler o conteúdo várias vezes. O conteúdo que você já sabe, puxar na memória, né? Abrir, como eu explico, aquela janelinha da mente, puxar aquela informação e poder falar aqui. Quem tá entendendo bem aquilo que eu tô falando são as minhas alunas do método Aluno Disléxico, Aluno Vencedor. Elas estudam justamente isso, esse método, para o filho poder lembrar e quando chegar na hora da prova, fazer a prova com tranquilidade, prioridade, porque ele sabe, tem esquemas que te conectam, que conectam a mente sobre cores, sobre números, sobre letras específicas para o disléxico. Isso ajuda demais na memorização, para lembrar daquilo que foi feito, estudado,